Jesus, ouvindo o que esse homem diz, disse: eu nunca encontrei uma fé. Israel todo, ninguém sabe o que é crer em Deus, de verdade. E aí o verso 11 nos diz, e preste atenção, por favor, preste atenção nesse verso 11, porque é algo que Jesus repete, de vez em quando ele repete. Ele diz aqui nesses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, recorrentemente, em contextos diferentes, ele diz a mesma coisa. A saber, está aqui no verso 11, digo-vos que muitos, a porta é estreita. E ele falou que a porta era estreita, conversando com os religiosos. Mas toda vez que ele se refere aos irreligiosos, aos que não tinham informação, aos que viviam fora das fronteiras da religião, ele não usa a expressão que define poucos. Ele, surpreendentemente, sempre alude a esses que não têm doutrinação, nem informação, nem geografia de convênios divinos com Deus, nem sacramentalizações, nem ritualizações, nem presunção de conhecimento ou de sabedoria, aos quais ele diz que a porta é estreita e o caminho é estreito, mas quando ele está falando com os de fora, sobre os de fora, ele usa outra palavra. Para os de dentro, ele diz: ó, pequenino rebanho, aprove a meu Pai dar-vos a conhecer o seu reino. E ele está sempre nesse ambiente do conflito da religião contra o reino de Deus, da doutrinação religiosa contra a pureza e a simplicidade do Evangelho. Aí a porta é estreita, o caminho é apertado, são poucos os que entram, poucos os que acertam, poucos os que querem, o rebanho é pequenino, mas para fora, o que ele usa com regularidade é a expressão e a definição oposta. Digo-vos que muitos, não poucos, não alguns, muitos, nos dando a entender que com muita certeza a gente pode crer que a maioria dos que dizem eu sou, eu pertenço, não são e não pertencem. E a maioria dos que dizem eu não sei se sou, eu não sei nada, eu não sou digno de nada, quem sou eu, meu Deus, não sei nada de Deus nem sobre Deus, frequentemente estão mais inclusos no significado desses muitos que herdarão, que entrarão, que virão, que tomarão posse, que saberão, que conhecerão, que receberão a graça, a bênção universal desse galardão. E você vê Jesus aplicando isso em contextos, em momentos, em horas diferentes, mostrando a largueza desse escopo, desse abraço divino, da largura dessa cruz eterna. Muitos virão do Oriente, como eu já falei aqui mesmo para vocês, citando a mesma fala de Jesus em outro contexto, em outras circunstâncias. Muitos virão do Oriente. E o Oriente, nos dias de Jesus, não é como o Oriente é hoje. Para nós, você pega um voo em Tel Aviv, para ficar já no Mediterrâneo, e você já está no Oriente Médio, e aí você vai para o Oriente Crescente, até você ir para o Extremo Oriente. E isso leva 3 horas, 4 horas de voo, 5 horas de voo, para ir distante mesmo, no Oriente. Muitos. E por acaso é onde estão a maioria dos muitos bilhões de habitantes da Terra que nunca nem sequer ouviram falar o nome Jesus. Estão no Oriente. Digo-vos que muitos virão do Oriente. E virão do Ocidente, que também era o outro lado da lua nos dias de Jesus. Ele não está falando do Ocidente de Israel, não está falando de atravessar o Jordão, West Bank and East Bank. Não está falando do conflito israelense-palestino. Não está falando, ele está falando de maneira universal, mundial. Ele está falando da humanidade. Ele está falando a propósito de um romano. Ele está falando, portanto, de tudo que se podia imaginar e não imaginar sobre o significado de Oriente. E nos dias dele, ali em Cafarnaum, tinha gente daquelas caravanas que iam até o Tibete para fazer negócios. O Oriente existia na consciência deles. Quando Jesus diz, em verdade eu vos digo que muitos virão do Oriente,
Ele está se referindo, na presença dos seus contemporâneos, exatamente ao Oriente detectado pelas caravanas que vinham do sul da África para o extremo Oriente da Índia e de outros lugares. Absolutamente inescrutáveis, inexpugnáveis. Como eu disse há pouco, o lado oculto da Lua. O Ocidente era assim também. E para piorar, ainda tinha o Oceano Atlântico entre a África e aquilo que a gente chama de Ocidente. Ou tinha o Mar Mediterrâneo naqueles dias, na Europa, dos bárbaros, onde também todo mundo era chamado de bárbaros. A começar dos romanos, que designavam quem quer que não fosse romano, o cidadão romano, de bárbaro. Em verdade, eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar, tem lugar marcado para esses caras no reino de Deus, no reino dos céus. Tomarão lugar à mesa, no banquete universal, transversico, multidimensional, tomarão lugar à mesa com Abraão, que era de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia, que aprendeu coisas todas que tinha para saber sobre Anu, Anunnakis, sobre aquela cultura rica da Mesopotâmia, pré e pós-diluviana, de lá que vieram Abraão, Isaac, Jacó, e o corpo étnico de pessoas de natureza semita ou semítica, o tanto quanto os cananeus, os que também ocuparam e povoaram o oriente da terra e o ocidente da terra, os três filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e dos sobreviventes do grande dilúvio, que não é o nosso tema aqui agora, mas será na nossa viagem à Turquia, agora em maio, se Deus quiser. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, daquilo que hoje a gente chama de América do Sul, de América Latina, Caribe, América Central, América do Norte, Canadá, Alasca, das ilhas todas. Onde quer que houvesse criatura humana, por mais alienada que fosse, distante de qualquer que tivesse sido a possibilidade de informação a ser a eles levada. E Jesus não condiciona essa bem-aventurança a nenhuma informação chegando a essas pessoas, ele só fala desse tipo de fé, dessa natureza de fé, dessa certeza humana de que tem algo maior acima e um poder superior, que diz eu quero e acontece, que diz eu sou e é, que diz fica limpo e fica limpo, que diz levanta e se levanta. Ele sabia disso. E ele intuía que essa autoridade estava presente e encarnada em Jesus. E Jesus não precisa de nada. Ele leu o coração, ele sabia quem era esse homem. Que ele era tão digno que se sabia indigno. E é por isso que Jesus diz, eu irei à casa dele. E ele se antecipa sabendo da notícia e diz, não precisa, basta falar. Essa palavra tem poder. Ela não é magia, ela tem a ver com essa hierarquia que vem de um trono acima de todos os tronos, onde César, o imperador, nem ousa pensar em tal existência e significado. E os deuses do Olimpo estão todos sob os cabelos dos seus pés. É daí que procede essa autoridade. E para Jesus isso é tudo que ele não encontrava em Israel. Mas está aqui nesse homem. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Nesse reino de anjos, de arcanjos, de querubins, de serafins, ou seja, de aliens, de todas as outras formas de energia, de matéria, de existência, de dimensão. Onde quer que haja existência consciente, inteligência consciente, autopercepção, em qualquer lugar deste ou de qualquer universo, neste ou paralelo a este, não importa, este é o reino dos céus. Como eu falei e repeti tantas vezes a vocês aqui, desde Mateus 5, este é o reino dos céus.
E virão muitos, absolutamente incogitáveis, e não serão poucos, serão muitos. E tomarão lugar à mesa no reino dos céus. Aí tem o verso 12, que diz, ao passo que, preste atenção nisso, ao passo que coisa mais patética, não é? Ao passo que, olha aqui, ao passo que, os filhos do reino, que devia estar entre parênteses, são aqueles que se auto-intitulam, nós sabemos, nós somos os batizados, somos os circuncidados, somos os que têm a informação genuína de Abraão, Isaac e Jacó, temos o pedigree, temos o DNA, temos isso, temos aquilo, temos a doutrinação, conhecemos os rabinos, conhecemos os teólogos, conhecemos as doutrinas, temos todo esse acúmulo de informações. Esses são os supostos e assumidos e presumidos e autodefinidos como os filhos do reino. Em geral, é autodefinição de arrogância espiritual, como a daquela ilustração de Jesus do publicano, pecador, e do religioso fariseu, que foram ao templo orar. E o fariseu dava graças a Deus, dizendo, muito obrigado, ó Deus, porque eu não sou como os demais homens. Que coisa mais nojenta. Obrigado, ó Deus, porque eu não sou como os demais homens deste mundo. Eu não roubo, não adultero, não faço nada disso, eu conheço a lei de Moisés e os mandamentos, eu cultuo, eu dou o dízimo, eu cumpro tudo. Obrigado, porque eu sou superior. E obrigado, porque eu também não sou como este publicano, pecador, safado, cretino, está aqui do meu lado, não tem nem vergonha na cara de vir aqui. Obrigado, Senhor. E Jesus disse, enquanto isso, o publicano nem sequer tinha coragem de erguer a cabeça aos céus. Antes batia no peito, solene, contrita, grave e quebrantadamente, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus pergunta, quem dentre esses dois vocês acham que voltou para casa justificado, pacificado, serenizado pelo Espírito de Deus e pela paz de Deus? Quem? Esse filho do reino, fariseu religioso, ou esse publicano? Que para os filhos do reino são os excluídos. E eles mesmos não se sentem incluídos em nada. Mas é acerca deles que Jesus diz, muitos virão. Do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, do Leste, do Oeste, de todos os lugares, e tomarão lugar à mesa, no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados fora. Fora. Eles que eram os que se achavam proprietários do lugar de dentro, são lançados fora. Onde quer que fora seja. Onde quer que fora seja, eles são jogados fora, nas trevas. A única coisa que Jesus diz que é um lugar sem luz. Viveram sem luz, apagando as luzes, tirando as luzes, cegando as pessoas, cegos guiando cegos e cegando o mundo. Os cegadores do mundo ficam fora nas trevas, na escuridão. Não conseguem nem se enxergar. É para esse lugar, e é nesse lugar de não percepção, que a não percepção deles durante o tempo da caminhada deles os está levando, como Jesus disse, andai, Jesus diz isso no Evangelho de João, andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Repita comigo, andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Esses filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Então disse Jesus, e ali haverá choro. Ele não descreve a natureza do choro, nem do ranger de dentes. Se é dor, se é raiva. Porque tem gente tão ruim, tão má, que vai ficando tão gêmea do diabo,
tão gêmea dos satanases, que se tornam satanases, que se tornam diabos. E aí nada os conduz ao arrependimento, nem às trevas, nem esse lugar não lugarizado, indefinível, que Jesus diz que é fora. E que é cegueira absoluta e treva absoluta, mas ainda assim, a reação dessas pessoas parece ser de raiva. Raiva, ódio de Deus, ódio da vida. Seja lá qual seja a força motivacional que os faz chorar e ranger os dentes, não é algo bom. Porque se fosse choro de arrependimento, de lá seriam catapultados imediatamente. Se fosse um ranger de dentes de dor sentida, de lá seriam tirados imediatamente. O que parece definir e indicar que é aquela incapacidade de se arrepender, que frequentemente eu vejo o espírito do supremacismo religioso causar nas pessoas. O cara fica tão cheio de si que fica maior do que Deus, ele vira um diabo, ele vira um demônio. E então Jesus conclui no verso 13, dizendo ao centurião, falando com o centurião. Se a gente tomar a referência do texto de Lucas, o que Jesus está dizendo para o homem é: fique em paz. Aqui no texto de Mateus, onde supostamente o centurião chega até perto de Jesus, está dito: vai-te e seja feito conforme a tua fé. Tanto faz se eles se avistaram ou não se avistaram, a que distância ou equidistância o homem conseguiu se manter quando parou a viagem de Jesus. A residência dele não devia ser tão distante assim. Afinal de contas, ele era também um homem de Cafarnaum e Jesus estava em Cafarnaum. E Cafarnaum não era uma megalópole, era uma aldeia importante, significativa, comercialmente rica. Mas Jesus disse ao centurião: vai-te, seja feito conforme a tua fé. Seja feito conforme a tua fé. E essa é uma coisa que os teólogos não querem nem pensar a respeito do assunto. São nessas declarações de Jesus, do seja feito conforme a vossa fé. Porque é preciso ter fé para gostar dessa declaração. Quem não tem fé não gosta disso aqui. Abomina isso aqui. Mas é isso que Jesus garante. Tende fé em Deus, porque se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: levanta-te daqui, lança-te no mar, e assim será convosco, assim será feito. Tudo é possível ao que crê. Agora, quem não crê tem pavor disso. Tenta arranjar explicação, doutrina, teologia, mirabolância, vamos fazer a curva em Andrômeda para explicar o que está simples. Então disse Jesus ao centurião: vai-te em paz e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, naquele mesmo instante, just like that, naquela mesma hora o servo foi curado, pulou da cama, a paralisia cessou, a febre foi embora, a doença saiu, a energia voltou, readquiriu força, musculatura, ânimo, energia de saúde. A recuperação foi visível, foi clara, foi instantânea. Porque quem crê no Sermão do Monte, quem ensina o Sermão do Monte, tem que descer do monte, botar a mão na chaga humana, na miséria humana, na calamidade humana, na dor humana, na impotência humana, sem preconceito. Aqui não há preconceito do romano, não há preconceito do homem de milícia, do capitão, chefe das forças de ocupação romana em Cafarnaum, nenhum preconceito. Não há preconceito dos religiosos amigos do romano, muito menos do jovem que sofria em casa. De ninguém. Você não vai enxergar em Jesus nada de preconceito em tempo algum, em hora alguma, contra ninguém. Contra ninguém. Por isso é que ele diz: muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul e tomarão lugar à mesa. Porque nele não há
preconceito contra ninguém. Não há vantagem em quem sabe, não há desvantagem em quem nunca soube. A única coisa importante é o que você faz. É o como da sua vida. Como repetidamente eu digo, até cansativamente, o Evangelho não é acerca do que. O Evangelho é acerca de como. É caminho, é como. A verdade é o como do caminho. E a vida é o resultado do como da verdade na existência. O Evangelho é sobre como a gente vive, como a gente trata, como a gente vê, como a gente responde, como a gente reage. Não é pelo acúmulo de informações, é pelo que se tem no coração. Seja feito conforme a tua fé. E eu te peço, Jesus, que essa palavra tão singela, que vai se clarificando, se explicando, se tornando cada vez mais explícita e singelamente óbvia, não encontre em nós um coração pedrado. Ao contrário, amolece o nosso coração, torna um coração de carne, tira o coração viciado de pedra religiosa, de entorpecimento, de supremacismo, de vantagens autoconcedidas ou de supostas compras do favor divino. Ensina-nos a tua graça e a resposta da tua graça como sendo o fruto da vida e a manifestação de todos os frutos do teu amor em nós. É o que eu te peço que aconteça agora, na vida e no coração de muitos, em nome de Jesus. Amém e amém.